Boa tarde. Vamos iniciar a aula fazendo a correção da atividade sobre dissertação. Aí a primeira questão. Pergunta na letra A, qual o título do texto? Então o título do texto, o que é o título do texto? É o que dá nome ao texto. Qual o nome do texto que vocês interpretaram? É Uma Sociedade Sem Fumo. Depois, na letra B, pergunta sobre a ideia central, a tese ou ideia principal. Qual é a ideia mais importante que está lá na introdução, lá no primeiro parágrafo? A ideia que, se retirar do texto, perde o sentido, perde a coerência do texto. Qual é? Então, o que é mais importante de todas as ideias do texto é: o tabagismo configura uma das mais perniciosas formas de toxicomania. Então, essa é a tese ou ideia central. Depois, pergunta sobre o tema. O que é o tema do texto? Onde é que eu encontro o tema de um texto? Eu encontro dentro de uma ideia principal. Então, eu vou encontrar esse tema dentro desta ideia central ou tese que eu apresentei na letra B. Então, dentro desta ideia, qual é a palavra ou expressão que é mais importante? Então, a palavra mais importante é o quê? É o tabagismo. Então, o tema desse texto é o tabagismo. Na segunda questão, é perguntado sobre os elementos estruturais do texto, sobre onde está a introdução, onde está o desenvolvimento e onde está a conclusão. Então, a introdução está no primeiro parágrafo, pois nela está a ideia principal, ou tese, apresentando o que vai ser opinado durante todo o texto. O desenvolvimento, que é logo após a introdução, ele serve para quê, o desenvolvimento? Para apresentar o argumento ou os argumentos que sustentam a tese, que comprovam o que eu disse anteriormente na ideia principal. Ele vai comprovar. Então, tem quantos argumentos nesse desenvolvimento? Cada argumento deve ficar no parágrafo. Então, esse autor ele apresentou 3 argumentos e tem 3 parágrafos. Então, está no segundo parágrafo, terceiro e quarto parágrafos. Todos esses parágrafos estão comprovando o que eu disse lá na tese. E, por último, que tem uma sequência, introdução, desenvolvimento e conclusão, nós temos o último parágrafo que fecha o que dissemos anteriormente, dando uma proposta, que é a conclusão, está no quinto parágrafo. Logo após, pergunta se a conclusão é do tipo proposta ou do tipo síntese. A gente pode perceber que há os dois aspectos, porque, de certa forma, o autor ele retoma o que disse anteriormente, e que seria uma síntese. Mas o mais forte nesse texto é uma proposta, porque lá no último parágrafo ele sugere o surgimento de medicamentos para resolver esse problema. Então ele deu uma proposta, ele deu uma intervenção. Depois, na quarta questão, pergunta se o texto está escrito em primeira ou terceira pessoa. E é bem visível que está escrito em terceira pessoa. Por quê? Não aparece em nenhum momento os pronomes eu, nem nós. Aparece a maioria das vezes ele, eles. E a quinta questão pergunta qual a linguagem empregada, a linguagem predominante do texto. E é bem notório que é a linguagem formal. O que é linguagem formal? É aquela linguagem que está na gramática normativa e que está nos discursos mais respeitosos da sociedade. Então, voltando, por que esse texto é um texto dissertativo? Por quê? Porque ele é formado pela sequência introdução, desenvolvimento e conclusão. E na introdução apresenta uma tese, no desenvolvimento apresenta argumentos para comprovar esta tese ou ideia principal, e por último apresenta uma conclusão que dá uma proposta de intervenção para resolver o problema. E também porque é escrito em terceira pessoa e usa a linguagem formal, a linguagem padrão.